A gente estava falando aqui, um dos papos que a gente teve fora do ar na montagem aqui de estúdio, eu já queria começar por isso, é que o senhor falou, vou te propor uma experiência aí e tal. Eu tô curiosíssimo. Bom, deixa eu situar o público que tá assistindo aí em casa. Aliás, se você tá aí, já deixa seu like, é muito importante pra gente, pra esse papo poder chegar pra mais pessoas, que eu acho que hoje é um dia importante para que mais pessoas possam escutar, que a gente vai falar sobre muitas coisas necessárias. Exato. Mas a gente recebeu aqui, quem que foi? Foi o Marcelo Duarte, né? Que a gente falou sobre a questão dos livros, que a dificuldade que a gente teve enquanto adolescente de adquirir o hábito da leitura a partir das experiências que a escola nos proporcionou, na minha visão, um pouco fora de hora, com alguns livros que talvez para aquele momento não fossem os mais adequados, e num desses momentos eu citei Machado de Assis, Dom Casmurro, que me fez me afastar da leitura por muitos anos. Você acha que é mais ou menos por aí? Uma criança de 14, 13, 15 anos já está preparada para ler isso? Varia muito? Como que deve ser feita na escola essa inclusão da literatura perante um adolescente para que se torne de fato um hábito? Porque olhando assim, talvez a gente sempre pode cair naquela questão da bolha, né? Mas a minha impressão é que cada vez mais o brasileiro tem lido menos. É também a sua? Vamos lá então, Rodolfo. Vamos pensar juntos então. Vamos lá. Porque eu nunca tinha pensado nessa questão nesses termos. Vamos pensar juntos. Uhum. Em primeiro lugar, nós não devemos tentar transformar a leitura num hábito. Tá. Porque hábito é alguma coisa da ordem do obrigatório e do cotidiano. Por exemplo, eu que já sou velhinho, tenho um filho pequeno, eu agora estou adquirindo o hábito de fazer musculação. É um sofrimento, mas é necessário. Porque como é que... Eu tenho 59 anos, meu filho tem 6, vai fazer 7. Como é que você vai aguentar o tranco? Eu sou apaixonado pelo meu filho. Sim. Eu quero fazer tudo que eu puder com ele. Da hora. Para que eu de fato consiga, eu tenho que estar em boa forma física. Então eu estou me obrigando a adquirir o hábito de fazer musculação e nadar 3 vezes por semana. Olha. Se eu voltar daqui a 2 anos, eu vou ser um velhinho sarado. Isso é um hábito. Uhum. Nós não temos que transformar a leitura num hábito. A leitura tem que ser um hobby. A leitura tem que ser algo que por si só seja atraente. Prazeroso, né? É isso. Veja, quando no mundo inteiro, quantas crianças de 8, 9, 10 anos leram os enormes volumes da coleção inteira do Harry Potter? Milhares. Milhões, no mundo inteiro, no Brasil. Ia sair um novo volume da saga Harry Potter. Crianças de 9 anos de idade perdiam o sono, acordavam de manhã muito cedo, iam para a fila do shopping para entrar na livraria e comprar o livro, não é? Verdade. Aqui no Brasil. Isso não é um hábito, isso é um hobby. A leitura deve ser um hobby, especialmente leitura literária, isto é, leitura de textos literários. Agora, aqui há um problema. Não, há vários, mas um problema em particular. É que o ensino brasileiro, ele foi, em alguma medida, direcionado de maneira excessiva para a realização de provas. Então, se você está no ensino médio, todo o seu direcionamento é para realizar um Enem ou um vestibular. Então, há uma cobrança de conteúdos determinados cuja apreensão não passa necessariamente pela transformação daquele conteúdo em algo que faz parte da sua vida. Por exemplo, vocês são obviamente loucos por futebol. Sim. Uhum. Então, o conhecimento que vocês têm de futebol é impressionante. Estava aqui escutando vocês conversando. Vocês são capazes de falar do time, da escalação do time de vocês de 15 anos atrás, não Sem são? dúvida. Sem E dúvida. vocês podem discutir detalhes de jogos, não podem? Com certeza. Isso é um conhecimento que já faz parte da vida de vocês. Não é verdade? Sim. A literatura tem que ser isso. A literatura, ela precisa ser um conhecimento que faça parte da sua vida. É possível? Completamente. Mas absolutamente. É difícil? Nem tanto. Primeiro passo, então, proporia. Não se trata de criar o hábito da leitura, mas em pensar na leitura como um hobby, como uma atividade prazerosa que faz parte da sua vida, como o futebol é para vocês. Você tinha 14 anos quando pediram para que você lesse Dom Casmurro? Sim. Um enorme equívoco. Aqui eu recupero uma polêmica que houve, nós até falamos aqui rapidamente. Uns 2, 3 anos atrás, durante a pandemia, surgiu uma discussão dessa no então Twitter, em que o Felipe Neto sugeria que para jovens da idade que você tinha,
não era adequado obrigar a ler Dom Casmurro, do Machado de Assis, o Guarani, do José de Alencar, e assim sempre. A sua experiência é uma demonstração concreta de que o Felipe Neto estava certo. Não é verdade? Que você foi obrigado a ler Dom Casmurro. Quando ele escreveu aquilo, eu não discordei, apesar da polêmica que deu e tal. Mas eu também não discordei. Eu disse o seguinte, que de fato, o que seria mais importante na escola é não ter a preocupação, então, o Rodolfo vai fazer um Enem, ou no vestibular, vai cair Dom Casmurro. Ele tem que ler Dom Casmurro para responder uma pergunta. Isso não é literatura. Machado de Assis jamais escreveu Dom Casmurro imaginando que um dia uma criança de 14 anos de idade seria obrigada a ler o romance para responder perguntas. Isso é um contrassenso. Você poderia, na escola, começar desenvolvendo gosto pela experiência literária. O que é a experiência literária? É você abrir um conto, ler um poema, ler uma crônica. Por exemplo, há vários cronistas contemporâneos excepcionais. Há um em particular, cronista, romancista e contista. Sérgio Rodrigues, vocês conhecem? Não. Precisam convidá-lo aqui. É autor do mais impressionante romance sobre futebol na literatura brasileira contemporânea, O Drible. Sabe como começa o romance? Como? A descrição do mais famoso não gol da história do futebol. Pelé. O gol de 1970, o Pelé dá o drible da vaca no goleiro e erra Do Uruguai. Do Uruguai. E erra por... foi a final. Isso. Coca chegou a Foi fazer a um semifinal. comercial com o Pelé fazendo esse gol. É. Olha que interessante, Felipe. Muito louco. Felipe, né? Sim, sim. Felipe, olha que interessante. Olha que bonito isso. Há jogadores que fizeram gol depois do Pelé. Assim como na Copa de 70, o Pelé tem a intuição. Ele recebe a bola, ele olha o goleiro, não lembro contra qual time. Uruguai, eu acho. Não. Isso do drible da vaca no goleiro. Mas o Pelé tenta fazer o gol do meio do campo. Foi contra o Peru? Talvez. Eu não me Ele engano. tenta fazer o gol do meio do campo. Ele não fez o gol. Depois do Pelé, até o Roger do Fluminense fez o gol. No Rogério. Fez o gol. Muitos fizeram depois do Pelé, mas o Pelé teve a imaginação da possibilidade do que até então parecia impossível. O que a literatura faz com a gente na vida? A literatura expande a nossa imaginação para a possibilidade do que até então nós imaginávamos que ninguém faria. A literatura é o gol que o Pelé não fez. Olha só. Mas a partir do momento que o Pelé tenta, entra no vocabulário do futebol. Alguém fará. Mas quem inventou a ideia foi o Pelé. É isso que a literatura faz, na vida. A literatura na vida é esse não gol do Pelé, esses famosos 2 não gols. Mas você não deveria ter sido exposto a Dom Casmurro desta forma. Você deveria ter lido uma crônica, um conto, um poema. Você deveria ter compreendido a mágica que a união das palavras pode fazer. Como você poderia ir voltando para casa andando, pensando no poema, pensando no pequeno conto, lendo a crônica. E um dia você chega num romance. Mas isso tem que ser... Entende? Vamos fazer uma experiência, então? Vamos. Você ficou traumatizado com o Dom Casmurro? Fiquei. Por favor, me dá meu celular que eu deixei carregando. Abre aí, Dom Casmurro. Abre aí, Felipe. Opa, peraí. Vamos ler juntos o primeiro capítulo? Dom Casmurro. Tem, coloca aí, Dom Casmurro PDF. PDF. Vamos lá. E os que estiverem assistindo, façam o mesmo. PDF. Abram. Hoje é aula, hein, gente? Não, isso é conversa, não é aula, não. Esse aqui? Isso. Domínio público, tá? Isso, não, o livro já está em domínio público. Vamos lá. Capítulo 1, tá aqui na minha mão. Isso, capítulo 1. Vamos começar. Tá em domíniopublico.gov.br. Isso. Aqui, vamos lá. Será que é esse aqui? Então, olha, Sei. você já leu Felipe Dom Casmurro? Não. Que bom, eu acho ótimo isso. Você não deveria responder não. Eu nunca deixo meus alunos em sala, né, que é uma conversa. Meus alunos nunca podem responder não. Por quê? Eles têm que dizer ainda não. Ah, sim, ainda não. Vou ler agora. Porque não há nada impede você. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro, observações importantes em primeiro lugar. O Machado de Assis é o autor mais coloquial da literatura brasileira do século XIX. Ninguém no século XIX escreve como Machado de Assis. Porque o Machado de Assis é profundamente coloquial. E é muito simples o que ele escreve. É assim, é sujeito, verbo, predicado, que é a estrutura básica da frase. Não tem inversão sintática, não tem preciosismo. O vocabulário do Machado é profundamente atual.
Então, vamos. Respira fundo. Vamos lá. Vamos lá. Olha que coisa. E como ele é engraçado, quer ver? Olha só. A gente vai ver uns detalhes aqui. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me. Sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto, estava moado. No dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios e acabou cunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram um curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Pronto. Vamos lá, Rodolfo, Felipe. É bem simples, não é? Sim. Poderia ter sido escrito hoje? Poderia, 2024. sem dúvida. Poderia. Tem alguma estrutura sintática complexa? Não. Não. Ó, uma noite destas. Alguma palavra que você não conheça? Não. Não. Isso é um Machado de Assis. Agora, quer ver como é que é genial? Olha só. Engenho, aqui, quem é do Rio de Janeiro não tem dúvida. Engenho Novo é um subúrbio do Rio de Janeiro. Me diga um bairro de periferia de São Paulo. Bairro de Campo periferia. Campo Limpo. Uma noite destas, vindo da cidade ao centro, vindo da cidade para o Campo Limpo, encontrei no trem da Central. Ele não tem carruagem. Ele não tem locomoção própria. É no trem da Central. Seria o trem da... A estação de metrô. Um rapaz aqui do bairro. Agora olha que genial. Que eu conheço de vista e de chapéu. O que você acha que pode ser conhecido de chapéu? Imagina que todo mundo usa chapéu. O que você faz quando você passa por alguém com chapéu? Pimenta. Isso. Então ele não é do bairro, mora talvez na mesma rua, mas ele nunca falou com a pessoa. Sentou-se ao pé de mim. Agora olha que genial. É aqui que o Machado começa a ser Machado. Falou da lua e dos ministros. E acabou recitando meus versos. Só o que ele queria era ler os versos dele para o Bento Santiago, que é o personagem. Ele começa falando da lua, fala dos ministros, bum, tá aqui os meus versos, que são péssimos, porque o Bento Santiago dorme. Quando ele dorme, o sujeito se aborrece, o chama de Dom Casmurro, e fica sendo o apelido dele no bairro onde ele mora. Agora, no bairro onde ele mora, ele é recluso, ele não fala com ninguém, por isso os vizinhos aceitam a alcunha de Dom Casmurro. Mas como é que os vizinhos vão saber que ele virou Dom Casmurro? Quem contou? Provavelmente o outro cara. Como é que ele contou para os outros? Aquele cara é um esquisitão mesmo. Eu estava conversando com ele, ele certamente não dirá, fui ler meus versos. Estava conversando, ele começou a dormir na minha frente. Que grosseiro, é um Casmurro, virou... Tá claro? Tá claro. É isso, Machado. É isso. Então concluímos me diga, Rodolfo, a escola não é interessante? Eu acho interessantíssimo. E assim, eu não tenho... A questão é, o Rodolfo de 36 anos, que fez domingo agora, tá tendo uma interpretação dessa forma, lendo isso. Uma coisa é o Rodolfo de 14 anos. O Rodolfo de 14 anos não deveria ter sido obrigado a ler Dom Casmurro. É isso. Você poderia ler uma crônica do Machado, um conto. O Machado tem vários contos, tem poemas. Você deveria principiar pela experiência literária. Mas o que eu estou chamando de experiência literária? Posso fazer outra experiência com vocês? Claro. Olha, vou dizer para vocês o começo de 2 romances. Primeiro é assim, é em espanhol, mas vocês vão entender. Vine a Comala porque me dijeron que aqui vive mi padre, vírgula, um tal de Pedro Páramo. É o começo do romance definitivo da literatura contemporânea mexicana, que é Pedro Páramo e Juan Rulfo. Então, de novo, olha, vim a Comala porque me disseram que aqui vive meu pai,
vírgula, um tal de Pedro Páramo. Onde é que está o segredo dessa frase que torna o romance uma das aberturas mais impressionantes de romances de toda a literatura, não só mexicana? Um tal? Isso, Felipe. Viu? Isso é experiência literária. Isso. Exatamente. Por quê, Felipe? Que talvez a pessoa não conheça. É isso, filho. Olha que maravilha. Eu faço essa experiência no mundo inteiro. Sempre dá certo. Porque é isso. Olha que bonito. Veja. Porque se o romance começa assim: vinha com mala porque me disseram que aqui vive meu pai, vírgula, Pedro Páramo. Não tem graça nenhuma. Porque simplesmente ele pode ter sido afastado do pai, ele pode ter se separado do pai. Não tem graça. Agora, vinha com mala. Tá me acompanhando, Rodolfo? Uhum. Vinha com mala porque me disseram que aqui vive meu pai. Um tal de Pedro Páramo. Ele nunca viu o pai. É outro romance, não é? Sim. Um tal. O menor conto da história da literatura, de todas as literaturas, o menor conto é de um guatemalteco chamado Augusto Monterroso. Quando me desperté, um dinossauro todavia estava aí. É genial. Agora essa vai com você, Rodolfo. Olha só. Quando acordei, o dinossauro ainda estava lá. Qual é a graça do conto? Nossa, não peguei. Não, vem comigo. Você pode sonhar que tinha um dinossauro no seu quarto? Pode. Pode. Ué, a gente sonha com coisas piores, né? Você podia sonhar que tinha um Pablo Marçal no seu quarto. Né? Seria pior, não seria? Agora, então eu vou... 1000 vezes um Tiranossauro Rex me comendo. Velociraptor, assim. Olha aqui. Rodolfo, olha só. Se eu dissesse pra você assim, quando acordei, quando acordei, o dinossauro estava ali. Uhum. Você continuou sonhando. Quando acordei, o dinossauro ainda estava ali. A pessoa tá sonhando acordada, então. Qual é o gancho real aqui? É o ainda. Quer dizer que a pessoa acordou. Ela acordou e o dinossauro está lá mesmo. Aí é preocupante. Aí é preocupante. Se você acorda e ainda... Então é uma palavra. Sutileza da palavra. É isso. Então, essa experiência pode ser feita com crianças de 14 anos, não pode? Pode. Claro. Isso pode ser feito com crianças de 12 anos, não pode? Pode. Isso desperta a leitura não como hábito, mas como hobby. Isso seria fundamental. Isso é muito importante. Se o Brasil fosse um país de leitores literários, isto é, pessoas que tivessem essa sensibilidade para as diferenças que as palavras causam, nós já resolvíamos de imediato uma parte considerável do problema de fake news. Porque uma parte considerável das fake news são de uma construção tão pobre, são tão absurdas, que se você tiver um mínimo de senso crítico, você já não aceita. E o Brasil hoje é o segundo país do mundo em que as pessoas mais acreditam em fake news, o que é gravíssimo. Se nós tivéssemos um país de leitores literários que tivessem tornado a leitura não um hábito escolar, mas um hobby de vida, Bolsonaro algum jamais teria sido possível.